Shalom, que a graça do nosso querido Deus, nosso Rei, possa te abençoar, abençoar a tua vida, a tua família e te fazer apaixonado pela Torá, porque a Torá é maravilhosa, ela é linda, ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco de uma maneira tão sagrada, né? Então hoje eu gostaria de, justamente até dentro desse tópico, né, sobre a importância da Torá no nosso dia a dia, a questão de como nós usamos o nosso dia em relação à Torá até, né? Ou seja, quantos por cento a Torá ocupa da nossa vida no dia a dia? Quanto tempo eu dedico à Torá e qual é o tipo de conversa que mais eu me interesso, mais me importo? Então, é óbvio que nós vamos começar com o texto de Salmo, do Salmo 1, né? Elim, bastante conhecido, né? Eu vou até ler numa versão mais popular, né, que a revista é atualizada, para que a maior parte das pessoas tenha uma Bíblia nessa tradução, nessa versão, e a gente vai depois fazendo os ganchos com o hebraico, que é o nosso objetivo, né? Ou seja, a gente vai olhar a tradução e vamos olhar o que o hebraico nos revela, né? Então, o Salmo 1 nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na tradução está na lei, né? Mas a palavra hebraica é Torá, né? Então seria: antes o seu prazer está na Torá de Adonai, e na sua Torá ele medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois Adonai conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, vamos, o que eu estou lendo aqui com vocês, ele está dentro de uma Mishiná, que eu gostaria, né, o assunto de hoje é uma Mishiná, que a gente gostaria de debater e aborda exatamente esse assunto, né? Porque esse debate da importância da Torá, como ela é sagrada, nós precisamos ter isso muito mais em mente, muito mais em coração. Rabi Hananiah ben Teradion, quando ele diz o seguinte: quando dois homens se sentam juntos, não há entre eles palavras da Torá, eis aí uma reunião de frívolos, pois foi dito: bem-aventurado o homem que falam a Torá. Não? O que ele está dizendo aqui, o Hananiah? Ele está dizendo o seguinte: se tem duas pessoas conversando, e a conversa delas tem assuntos diversos, não estou dizendo que a pessoa não possa conversar sobre assuntos bons, né? Mas se eles passam um bom tempo ali conversando, e só conversando bobrinha, só conversando bobagem, só conversando coisa que... futilidade, às vezes entra até no caminho da conversa pervertida, se divagam em assuntos que não fazem bem ao próprio indivíduo, quanto mais a nossa relação com Deus, né? Então ele diz o seguinte: se duas pessoas começarem a conversar e não existirem palavras da Torá nessa conversa, tem ali uma reunião de frívolos. E isso é muito importante, né? Porque quando esse Rabi Hananiah está explorando esse assunto, baseado no Salmo 1 que nós lemos há pouco, esse nos leva ao que revela o que nós temos no coração. Então, se as palavras que saem de mim, da minha alma, pela minha boca, são palavras de Torá, significa que ela habita um lugar na minha vida de tal maneira, ela reside em mim de tal maneira que eu consigo conversar com as pessoas e sempre trazer a Torá à tona. Mas não vai ser uma conversa chata, toda hora falando de Torá, mas desde quando nós falamos palavras de Deus é algo chato?
Aqui em casa, por exemplo, a gente às vezes está conversando sobre um assunto, vamos dizer, que não seja a Torá, mas aquele assunto puxa algo que está na Torá. E a gente fala, lembra que na Torá está escrito assim, assim, assim. Né? Às vezes a gente está, por exemplo, viu alguma coisa lá, vamos dizer que viu um filme. Aí viu o filme, e aí o filme foi bom, e aí a gente fala, olha, realmente, lembra que na Torá consta assim, 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 assim. É claro que tem que ser bons filmes, né? Filmes edificantes, filmes que te tragam diversão, é claro. Não tem impossibilidade de você ver um filme. Mas que também te tragam um resultado racional, que você possa refletir sobre aquele assunto ali, né? Então, aí você começa a conversar sobre outro assunto e de repente você lembra, olha, na Torá consta isso. Então, sempre que você traz o assunto da Torá, você está falando Torá, está expressando Torá. E você está falando porque a sua mente, seu coração é cheia dela. Então é muito, muito fácil diferenciar o justo do ímpio. Porque o justo sempre tem palavras da Torá para falar. Sempre, sempre, a todo momento, a todo instante. Então ele diz o seguinte, que isso é tão, tão importante que no profeta Malaquias existe um texto, capítulo 3, versículo 16, que ele fala sobre como Adonai está nos observando. Olha só, vamos dar uma olhadinha no texto e depois a gente debate, né? Malaquias 3,16. Então, os que temiam a Adonai falavam uns aos outros. Adonai atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem a Adonai e para os que se lembram do seu nome. Então, olha só, quando você está conversando, é tão sério, isso é tão sagrado, quando você está conversando, e você pode ter certeza, qualquer tipo de conversa que você está tendo, Adonai te observa. O Eterno está te olhando. E se você está falando Torá, isso é extremamente agradável a Ele, porque foi Ele que nos outorgou a Torá para que nós a conhecêssemos, estudássemos e ela fosse nossa sabedoria. Salomão, ele diz que a Torá ela é a árvore da vida. Olha, ele traça esse paralelo com a árvore da vida, ou seja, ela é o que nos dá a vida. Então, quando eu estou falando Torá, estou conversando sobre a Torá, Adonai me olha. E olha o que diz no texto aqui, ele atentava, estava atento na nossa conversa e ouvia, ou seja, chega até ele. E havia um memorial escrito diante dele, né? Ou seja, estava sendo escrito diante de Adonai algo que trouxesse a lembrança dele essa nossa conversa, que expressa a Torá, que fala sobre a Torá, né? E ele diz assim, para os que temem ao Senhor, né, Adonai, e para os que se lembram do seu nome. Então ele quando a gente fala Torá, quando está falando sobre a Torá, nós estamos lembrando o nome do Eterno, porque a Torá está associada ao nome do Eterno. E também nós estamos fazendo o quê? Nós estamos demonstrando temor, porque o nosso zelo pela Torá é muito grande. Agora, imagina assim, pessoas que sentam para conversar e conversam um monte de besteira, um monte de perdem tempo. Como no outro vídeo eu gravei sobre Din Verheshebon, né? Ou seja, lei e prestação de conta. Se você olhar, fulano e Beltrano ficaram ali 1 hora, 2 horas conversando um monte de bobagem. Poderiam ter usado essas 2 horas para estudar a Torá. Fulano e Beltrano ficaram aqui, passaram a tarde toda conversando, dando gargalhada, falando um monte de besteira. Se eles temessem a Adonai, usariam esse momento para estudar a Torá, para ter conhecimento da Torá. Aí tem gente que fala, mas isso aí é chatice, isso aí fica todo tempo com esse negócio aí, é fanatismo. Não é fanatismo. Se a Torá é fonte de vida, você tem que beber dessa fonte. Se a Torá é a árvore da vida, você tem que se alimentar do fruto da árvore da vida. Então, é notório que as pessoas que não têm o temor de Deus, elas não gostam de conversar sobre a palavra de Deus. Mas as pessoas que amam a palavra de Deus, elas se sentem muito à vontade, muito felizes em conversar
sobre a Torá, sobre a palavra, sobre os mandamentos de Adonai. E isso nos requer de nós um senso de sagrado, ou seja, se eu estou num ambiente, eu sinto que aquela conversa não transpira temor a Deus, por que eu vou ficar naquela conversa? E aí voltemos então ao Salmo 1, que diz exatamente isso, sobre bem-aventurado o homem, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui tem algo que é muito interessante, que eu quero que vocês prestem atenção comigo. Vamos voltar ao Salmo 1 aqui, Eu vou traçar um paralelo com o hebraico, para vocês terem uma ideia como é uma riqueza do texto em hebraico e o que ele transmite. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. No Salmo em hebraico diz assim: Haish, o homem, Asherei, Asher, Lo, Halak, Batsat, Reshaim, Uvederek, Hataim, Lo Amad, Uvemoshav, Amad, Lo Yashav. Eu vou parar aqui, claro que eu fiz a leitura só para a gente captar algumas palavras, tá? Raiz, Ish é homem, então Ra, o homem, Aí tá assim, Asherei, Asher, notem, repetiu a palavra Asher aqui duas vezes, Asherei, Asher. Então é feliz, um feliz, muito feliz. A ideia, quando se repete a palavra, ele está se dando intensidade. Então é muito feliz o homem, que não anda, olha só, o Vederek é o caminho. E o caminho expressa exatamente por onde nós andamos, por onde eu gosto de andar. Se eu gosto de andar com os ímpios, é óbvio que não será o caminho dos justos, é um outro caminho. Certo? Eu estou mostrando, eu estou revelando à minha alma o seu gosto, a sua predileção. Mas é interessante que quando ele diz assim, Baatsat, que é no andar no conselho, onde nós lemos em português aqui que não anda no conselho, essa palavra Baatsat em hebraico, ela também pode dizer que se revestir. Ela vem da mesma raiz de revestir, ou seja, então olha só, bem-aventurado o homem, muito feliz o homem, que não se reveste, não se veste com as coisas dos ímpios, ou seja, o que é um vestir? Vestir é usar algo que mostra o que está nos cobrindo, Então, se a minha conversa é torpe, ridícula, bobagem, coisa pervertida, inútil, é como se eu estivesse usando uma roupagem de tudo isso. As pessoas olharão para mim e dirão: Ih, lá vem aquele sujeito que só gosta de falar bobagem. Só gosta de conversa assim, assim e desse jeito. Então é como se estivesse revestido. Então a palavra conselho, que não anda no conselho dos ímpios, é como se não usa a mesma roupa dos ímpios. Não anda se revestido igual aos ímpios, ou seja, não tem a mesma cara dos ímpios. Não tem o mesmo jeito, não tem a mesma postura, E aliás, não se detém no caminho, veja que eu falei, o Vederek, em hebraico, esse caminho indica a estrada que eu estou seguindo, o meu estilo de vida que eu estou seguindo. E Hatayin, é plural, de Hatá, pecado. Pecado o que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá. Então, o que é uma conversa perversa, uma conversa boba, uma conversa ridícula? É uma perversão da Torá, é pecar contra a Torá. E aí ele diz o seguinte: Lo Amad, Uvemoshav, ou seja, não permanece, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse Amad é como se fizesse morada, fizesse casa, ou seja, ele gosta tanto de conversar bobagem que ali é como se ele se sentisse em casa, ali é a casa dele, aquela conversa é a casa dele. Então isso também revela o caráter da pessoa, E aí ele diz o seguinte, aí ele volta a dizer, olha, Lo amado vemoshav, amado lo yashav,
ou seja, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não sente prazer, não faz a morada dele na roda dos escarnecedores. E a palavra escarnecedor aqui é interessante, porque a palavra escarnecedor, ela também revela muito mais que a palavra escarnecer. A palavra em hebraico, yashav, ela denota que aquela conversa ela é desagradável a Adonai, ela é uma espécie de ridicularização da Torá, ou seja, a pessoa não está nem aí porque está falando. Ela sabe que a Torá lhe diz isso, o senso de sagrado, mas ela não está nem aí. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E aí, quando eu vejo lá o texto de Malaquias, e eu sei que a Adonai presta atenção no que eu estou falando, e ele está sendo escrito algo que lhe trará memória, trazer o memorial, como está escrito no texto lá, trará lembrança a ele sobre a minha vida. Isso pode ser assustador até, porque a minha conversa está diante dele. Qual é a minha conversa? O que está saindo dos meus lábios, né? O Rabi Elazar de Modin diz o seguinte: quem profana as coisas sagradas, desdenha as festas religiosas, faz empalidecer o seu próximo, e em público rompe o pacto de Abraão, nosso patriarca, ou dá falsa interpretação da Torá. Mesmo que tenha estudado a Torá e praticado boas ações, não terá parte no mundo vindouro, diz Rabi Elazar de Modin. Por quê? Porque já existia na época da época bíblica, a época que as escrituras estavam sendo escritas, e até na época do chamado Novo Testamento, existiam grupos de pessoas, grupos sociais, que eles, de alguma maneira, às vezes até com uma roupagem assim de cultos, eruditos, eles davam um jeitinho de escarnecer da Torá. Então, eu fiz uma lista aqui para a gente ter uma ideia, né? Os epicureus, né, os epicuristas, né, eles acreditavam no Criador, mas eles negavam a sua interferência na história, ou seja, é como se a Adonai tivesse criado o homem e depois deixou o homem solto, faz o que quer. Como se ele não intervisse na história, como se ele não tivesse a sua soberania sobre a história. E Adonai intervém, a gente vê isso, né? Por exemplo, Israel foi para o Egito, ele já havia dito, olha, vai entrar no Egito, vai ser escravo lá no Egito, e eu vou libertá-lo. Ele intervém na história, ele libertou Israel da história. Recentemente, em 1948, Israel voltou, os judeus voltaram para sua terra. Isso é alegria para nós. Por quê? Porque está se cumprindo a profecia. A Adonai está interferindo sim na história, está fazendo a história. Mas os epicureus, eles dão um jeitinho, não, ele criou o homem e deu essa capacidade do homem de ter as suas decisões e ele não interfere na história. Então isso é uma maneira de desdenhar da Torá. E é uma filosofia também, né? É uma espécie de filosofia que muita gente tem essa ideia, né? Por exemplo, as festas religiosas que nós lemos aqui, que o Rabi Elazar falou, né? Desdenha das festas religiosas. Se você olhar Pessa, Shavuot e Sukkot, né? As três principais festas bíblicas, né? Olha só, a Pessa, que é a Páscoa, o quanto deram um jeitinho de desfazer a ideia principal da Pessa e criar uma outra Páscoa, que não é na data correta, que não é na data que a Bíblia, que Adonai ordena na Bíblia. Ele não sugere, ele ordena que seja em 14 e 15 de Nissan. Esse dia é invariável para Adonai. Mas deram um jeitinho, né? Os religiosos deram um jeitinho e criaram uma outra Páscoa. Aí você tem ali Shavuot, né, que é o dia da outorga da Torá, o dia da entrega das primícias lá, né? E foi o dia da outorga da Torá. Então Adonai nos ordena a realizar a festa de Shavuot, que no grego é traduzido como Pentecostes. Mas olha que roupagem criou a ideia de Pentecostes. As pessoas não têm a ideia, fala em pentecostal, fala isso, fala aquilo, mas não tem ideia do que é Pentecostes, o que é Shavuot. Shavuot, ele está associado sim às primícias, né? Ou seja, aquilo que Deus nos abençoou materialmente, nós trazemos a Ele
né, as primícias do fruto da terra, mas ela também está ligada ao dia da outorga da Torá, ao dia que a Torá foi dada a Israel. Por isso que Shavuot tem que ser celebrado, para lembrar desse momento histórico e sagrado. E Sukkot, a festa dos tabernáculos, das barracas, quando nós somos ordenados a passarmos uma semana em barracas e nos alegrarmos, ele arremete a alegria da certeza de que Adonai nos cuida, nos protege, porque durante o deserto o povo habitou em tendas e em barracas e Adonai cuidou de todos. Então a ideia é de segurança, de proteção. Então quando essas festas são retiradas e desdenhadas ou modificadas, existe um desrespeito sim à Torá, né? É desdenhado a Torá. Haviam também entre as pessoas os céticos, né? Os céticos é aqueles que não existe Deus, é o ateu, né? Ele é cético, ou seja, ele não acredita, não existe Deus, e aí ele começa então a proclamar ideias e tentar convencer as pessoas de que não existe Deus. Isso é muito comum em muitos cientistas e pessoas que se acham extremamente inteligentes, né? É como se ter inteligência não pode andar junto com temer a Deus e obedecer a Torá. Então, os céticos, eles também desdenham da Torá, de certa forma. Eu acho que é uma forma também bastante agressiva, né? Depois nós temos os cínicos. A palavra cínico tem uma outra conotação na sociedade, né? Mas o cínico é o seguinte: é aquele que ele diz que o homem é uma espécie de animal. Ele é um animal. Então ele vive para a autossatisfação. Ele vive para o prazer dele, ele vive para se alimentar, para se vestir, ele vive para o seu prazer humano, seja sexual, seja alegria. Ele está aqui para ser feliz e pronto. Esse aí é o cínico. Então, ele não coloca de que felicidade e o nosso prazer é servir a Deus. Ele coloca o homem como centro de tudo. E ainda faz que o homem seja como se fosse um animal. Nós não somos um animal. Nós somos uma criação muito especial. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos a mesma similaridade com animais. Nem os animais com Deus, né? Depois nós temos os estoicos, que são outros filósofos também, né? Que eles ensinam até valores éticos que estão de acordo com a Bíblia. Mas eles não conheciam a Torá, negavam a Torá e não viam como importantes, ou como sagrados, ou como necessário o cumprimento das mitzvot, ou seja, dos mandamentos de Deus. Então hoje tem muita gente que é religiosa e que até diz que teme a Deus, que segue a Deus, que aceita a Bíblia como se fosse a palavra de Deus, mas eles negam a Torá. Então esse é uma espécie de estoico. Veja que ele pode ser religioso, ele não precisa ser não religioso. Ele pode ser uma pessoa religiosa, que na visão dela está cultuando a Deus, que ela lê a Bíblia, que ela segue a Bíblia, mas ele é estoico, porque ele nega os mandamentos divinos. Ele nega os mandamentos de Adonai, ou ele pincela. Esse mandamento é bom, esse aqui é atual, esse aqui não, esse aqui vale, esse aqui não vale a pena, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui tem. Então ele é um estoico, tá? Então isso é extremamente importante. Vamos lá. A gente precisa perceber que aquilo que Deus instituiu, por exemplo, a Berit, né? a aliança que Adonai fez com Abraão, ela é um símbolo. Ela não pode ser desenhada. Ela não só é um símbolo, como ela é algo efetivo na prática, espiritualmente falando, né? Então ela não pode ser desenhada. Mas quantas pessoas falam assim, isso aí é bobagem, essas alianças do passado não tem mais sentido, né? Um outro detalhe muito importante é que o que eu falo, né, eu falei isso num vídeo de Din Verheshbot, né, ou seja, a lei e a prestação de contas. O que eu falo com as pessoas também pode produzir algo. Por exemplo, se eu vou falar a Torá para as pessoas, eu estou cooperando para a sabedoria dela. É o texto de Malaquias lá, né? Os que falavam uns com os outros. No hebraico, a ideia é assim, de um está tentando convencer o outro da Torá. E isso é comum nos estudos da Torá entre os judeus.
É porque o estudo que se realiza é um estudo de debate. A gente pega um assunto e começa a conversar naquele assunto, e um fala de um jeito, outro fala de outro jeito, eles vão buscando o aprofundamento naquele texto ali, de tal maneira que os dois saem enriquecidos com o conhecimento. É isso. Quando os nossos... E aí, eu quero voltar ao Salmo 1, no versículo 5, diz o seguinte: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação dos justos, né? Não ficarão na congregação de Israel. Os perversos não poderão conviver na congregação de Israel. E aí, tanto em tempo presente como em tempo futuro. Ou seja, no mundo vindouro, os perversos não terão vida entre a congregação de Israel, né? A Nova Jerusalém. Por quê? Eles não têm em sua alma, em seu coração, a Torá. Então, eu estou tentando trabalhar isso com você para que você possa perceber a necessidade do que a gente fala, de ter um controle do que eu falo, em todos os aspectos. Não falar bobagem, não falar perversidade, não falar assunto bobo, idiota, sem função nenhuma, apenas... hoje, né, em tempo de internet, o pessoal é bombardeado por um monte de coisa, sai repetindo um monte de besteira. Fala a Torá, meu irmão. Ensina a Torá. Fala a Torá para o teu ouvinte. E Adonai, o Eterno, está te vendo. E está sendo escrito um memorial diante dele sobre o teu jeito de falar. Né? No versículo 2, antes, o prazer de quem serve a Adonai, né? Antes, o seu prazer está na Torá de Adonai. Então lá assim, ó, que em Betorá, em hebraico, né? Adonai refetsu. Ou seja, o desejo dele, a aspiração dele está na Torá. Notem que está aqui, ó, que em Betorá, né? O que foi traduzido como lei. Antes, seu prazer está na lei de Adonai. Então, a ideia é que em Betorá, Yahvé refetsu, seu desejo, seu prazer, sua alegria, a sua sede, a sua vontade, está tudo centrado na Torá. Tá? E ele diz ali ainda, ó, e na sua lei, ou seja, na Torá, medita de dia e de noite. E no hebraico está assim, olha só, o Vetorato, Yerreger, Yomã, Valayelar, que significa, está traduzido aqui em português assim, né? Antes medita, na sua Torá medita dia e noite. Aqui durante todo o dia, ou seja, não há espaço no dia para se falar bobagem, se falar abobrinha, se falar coisas que não interessam. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que ser marcado pela fala correta. E a fala correta é a Torá. E vejam, meus irmãos, vejam que ele diz lá sobre a prosperidade, né? O sucesso na vida da pessoa. Não é sucesso material, é o sucesso de paz, de alegria, de ser feliz. Se for material também, vai entrar aí também, né? Ele diz assim, tudo quanto ele faz será bem sucedido, no versículo 3, né? Yatseliar, que é ter êxito, ter sucesso. Então vejam que não há tempo para se perder em falar bobagem, mas há necessidade de usar o tempo para o sagrado. E o sagrado é a Torá, é ter conhecimento da Torá. Notem que não há, às vezes, em muitas crenças, muitas religiões, um incentivo a se estudar o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele contém a Torá. Então, quando as pessoas não valorizam o Velho Testamento, elas nem percebem que dentro do Novo Testamento está a Torá. Para quem só conhece o Novo Testamento de verdade ali, que acha que conhece, né? Ele acha que é uma outra coisa totalmente diferente da Torá. Mas é como se eu pegasse um balde com água e tirasse toda a água do balde e dissesse, olha, aqui está o balde para você usar agora e se lavar. Mas vamos lavar com quem? Não tem água aqui? É porque o Novo Testamento sem a Torá é um balde vazio. Tamanha é essa unidade perfeita. Então, é preciso que eu conheça a Torá para que eu fale a Torá. É preciso que eu conheça a Torá e tenha a sabedoria dela para eu poder conversar com as pessoas Torá. E ter o meu nome reconhecido diante de Adonai e ser escrito um memorial diante dele. Então, daqui para frente,
Pense muito bem no que você fala. Se você não vai derramar o sangue para dentro de uma pessoa, se você não vai usar o tempo indevidamente para falar besteira, bobagem, coisas que não trazem nada, e se você poder dedicar esse tempo então da besteira para estudar a Torá e falar a Torá. Que Adonai te dê essa visão e possa te atrair cada vez mais para a Torá que Ele nos deu e que é árvore de vida. Amém? Até mais.